Boa noite a todos. Que Jesus, o Divino Mestre e grande amigo, ampare e ilumine a todos nós. Esta noite iremos fazer um estudo a pedido da nossa irmã, Dona Tânia, lá do Messi. Então vamos fazer a prece inicial para depois nós iniciarmos o nosso estudo. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso Divino Mestre e grande amigo, o amigo de todas as horas, de todos os instantes da nossa existência, e a Maria de Nazaré, que representa a mãe de toda a humanidade, rogando paz, luz e harmonia para todos nós, rogando também a espiritualidade amiga que esteja sempre conosco em todos os momentos difíceis da nossa existência, nos dando suporte, nos dando a orientação essencial para que possamos cumprir a nossa jornada terrena. Que Jesus nos ilumine, que assim seja. Meus irmãos, nesta noite nós vamos aqui discorrer sobre um assunto, que no momento está em muita evidência por todos nós, que é o problema dessa pandemia, da Covid-19, que nós estamos enfrentando, e nós estamos muito próximos à morte. Então, nós queremos trazer essa palestra, que é intitulada Plenitude de Vida, para que nós tenhamos um respaldo melhor, para que tenhamos um entendimento mais pleno de que a morte não é essa coisa aberrativa que se pensa. Então nós vamos ter muito o suporte da doutrina espírita, que nos traz a todos nós o conhecimento, a tranquilidade e a harmonia em nossos corações. Então, a plenitude, já sabemos, é o estado de perfeição que almejamos para tudo o que fazemos e para tudo o que desfrutamos. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Estas palavras ditas por Jesus, nosso querido Mestre e guia da humanidade, nos deixa bem claro que ele veio ao mundo para que todos nós vivêssemos melhores, para que todos nós vivêssemos felizes. Mas esse é o grande fundamento do momento. Ele não se referia à vida material, porque a vida material, ela é efêmera, ela é passageira, ela passa rapidamente. Há algo em nós que é muito importante, que é essencial para esta vida. E é sobre isso que ele se referia. A nossa preocupação na Terra, enquanto encarnados, é a felicidade. Todos nós, de alguma forma, queremos ser felizes. Então, todos os nossos cuidados, todas as nossas lutas, todo o nosso trabalho visa a felicidade. Só não sabemos onde encontrar essa tal felicidade. Todos buscam a felicidade, porém, por caminhos totalmente diferentes. Uns imaginam encontrá-la na posse das riquezas, porque supõem que com o dinheiro
tudo se compra e que a felicidade é mais uma mercadoria como outra qualquer. Outros procuram encontrá-la nos prazeres sexuais, nas diversões, nos passeios, outros ainda na glutonaria, tentando saciar a sua fome insaciável. Há também os que anseiam pelo prestígio e enveredando-se nas lutas pelo poder. E quando buscamos o Evangelho para o nosso conforto, para o nosso esclarecimento, encontramos em suas páginas benditas a notícia de que a felicidade ainda não é deste mundo, que é de provas e expiações. Um dos assuntos que mais despertam o interesse das pessoas, um dos assuntos que provocam as mais diferentes reações, é um dos assuntos que mais despertam a curiosidade de tantas e tantas pessoas, é um dos assuntos para o qual menos temos as respostas adequadas e é um dos mais incoerentes que são trazidos a nós. Então, este assunto é a morte. E todos, absolutamente todos, em algum momento de nossa vida, tivemos ou temos medo da morte. E esse medo, ele perdura em nós, geralmente até o instante em que conhecemos a doutrina espírita. E a doutrina espírita traz-nos o suporte essencial, apaziguando os nossos sentimentos, trazendo o equilíbrio aos nossos anseios e nos dando a plena convicção de que a morte não é este terrível fantasma que apregoam por aí. Então, o que é a morte? Qual é a melhor maneira de se portar perante ela? Afinal, a morte existe ou não? São estes e tantas outras perguntas que temos em nossas mentes perante este assunto. Geralmente, quando se recebe uma notícia de morte, a primeira coisa que ressalta em quem a recebe é a reação. E as reações das pessoas perante a morte não são reações nada boas, tranquilas, ao contrário, são reações conflitantes, de desespero, de instabilidade emocional. E antes de nós passarmos um pouco adiante, eu quero aqui contar para todos vocês, uma lenda e que nos traz à nossa mente a respeito da educação para a morte. Então, é uma lenda que é muito conhecida no meio espírita e eu creio que a maioria já deve ter visto, ou ouvido sobre ela. E ela traz-nos assim um momento para reflexão, para principalmente os instantes da existência terrena em que nós temos vivido nos últimos instantes. Ela se intitula Joias Devolvidas. Narra a antiga lenda que um rabi religioso dedicado vivia muito feliz com sua família,
esposa admirável e 2 filhos queridos. Certa vez, por imperativos da religião, o Rabi empreendeu longa viagem, ausentando-se do lar por vários dias. No período em que esteve ausente, um grave acidente provocou a morte dos 2 filhos queridos. A mãezinha sentiu o coração dilacerado pela dor. No entanto, por ser uma mulher forte, sustentada pela fé e confiança em Deus, suportou o choque com bravura. Todavia, uma preocupação lhe vinha à mente. Como dar ao esposo a triste notícia? Sabendo o portador de insuficiência cardíaca, temia que ele não suportasse tamanha comoção. Lembrou-se de fazer uma prece. Rogou a Deus auxílio para resolver a difícil questão. Alguns dias depois, numa tarde, o Rabi retornou ao lar. Abraçou longamente a esposa e perguntou pelos filhos. Ela pediu para que ele não se preocupasse, que tomasse o seu banho e logo depois ela lhe falaria sobre os moços. Alguns minutos depois, estavam ambos sentados à mesa. Ela lhe perguntou sobre a viagem e logo ele perguntou novamente pelos filhos. A esposa, numa atitude um tanto embaraçada, respondeu ao marido: deixe os filhos. Primeiro quero que me ajude a resolver um problema que considero grave. O marido, já um pouco preocupado, perguntou: o que aconteceu? Notei você abatida. Fale, resolveremos juntos com a ajuda de Deus. Enquanto você esteve ausente, um amigo nosso visitou-me e deixou-me 2 joias de valor incalculável para que eu as guardasse. São joias muito preciosas. Jamais vi algo tão belo. O problema é esse. Ele vem buscá-las e eu não estou disposta a devolvê-las, pois já me afeiçoei a elas. O que você me diz? Ora, mulher, não estou entendendo o seu comportamento. Você nunca cultivou vaidades. Por que isso agora? É que nunca havia visto joias assim. São maravilhosas. Podem até ser, mas não lhe pertencem. Terá que devolvê-las, mas eu não consigo aceitar a ideia de perdê-las. E o Rabi respondeu com firmeza: ninguém perde o que não possui. Retê-las equivaleria a roubo. Vamos devolvê-las. Eu ajudarei. Faremos isso juntos hoje mesmo. Pois bem, meu querido, seja feita a sua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade, isso já foi feito. As joias preciosas eram nossos filhos queridos. Deus os confiou à nossa guarda. E durante a sua viagem, veio buscá-los. Eles se foram. O Rabi compreendeu a mensagem, abraçou a esposa e juntos derramaram muitas lágrimas, porém sem revolta e nem desespero. Muito interessante notarmos o comportamento das personagens desta lenda. Sempre que se recebe a notícia da morte de alguém, as reações são muitas vezes as piores possíveis. E reparem que neste texto,
os personagens comportam-se de maneira ideal, exemplar. Mas para chegarmos a essa maneira ideal, é necessário sabermos de alguns pontos. E estes pontos nos são trazidos pela doutrina espírita. Essa doutrina consoladora, essa doutrina que nos dá o suporte e que nos dá a grande coerência para que aceitemos, pois ela passa todas as evidências verdadeiras, trazendo essa paz de espíritos a todos nós. E esses pontos, então, são esclarecidos, então, pela doutrina espírita e comprovados pela ciência. A morte é um fenômeno biológico, faz parte da vida dos seres, de todos os seres orgânicos. Tudo na natureza nasce, cresce, reproduz e morre. E como já dissemos, biológico, natural, faz parte da lei natural da vida. E as nossas reações, sejam quais forem, não vão mudar isso perante a existência. Depois que a morte acontece, não há mais o que fazer. Podemos mudar sim, dentro de um certo aspecto. As nossas reações, sendo boas ou más, podem causar danos ou benefícios naquele que parte. Nós sabemos que quando nós não aceitamos aquele que está partindo, quando nós nos revoltamos, isso traz um grande empecilho, dificultando a trajetória daquele que está partindo. E quando nós estamos estabilizados, estamos mais em harmonia, não estamos revoltados, essa nossa tranquilidade irá repassar para o irmão que parte, para o ente querido, e ele estará trilhando com mais segurança a sua nova jornada. Estamos falando daquele que parte porque já sabemos que diante do fenômeno biológico acontece um outro fenômeno, este esclarecido pela doutrina espírita, que é a desencarnação. E que nós, como já dissemos, se estivermos em equilíbrio e em harmonia, iremos favorecer, fortalecer o ente que está agora adentrando a sua nova vida. Agora, vamos tecer alguns comentários voltando à história. A mãe dos moços teve duas posturas de imediato ao saber da notícia. Recebeu com bravura o choque desta notícia, pois sabemos é verdadeiramente um choque. E somente com muita fé e confiança em Deus podemos nos portar com bravura, resignação e aceitação neste momento. A outra postura, procurar a melhor maneira de passar a notícia a seu marido. Muitas das vezes, ou na sua maioria, nós não nos preocupamos com aqueles que devem receber tais notícias e a passamos de um modo errado. Deve ser um momento de carinho, de cuidado, e esta notícia deve ser dada de forma tranquila, sem exaltação, sem aquele
aquela inflação, né? E entonação na voz. Existe uma palavra-chave para enfrentarmos com serenidade e equilíbrio a morte de um ente querido. É a submissão. Ela exprime a disposição de aceitar o inevitável, considerando que acima dos desejos humanos prevalece a vontade soberana de Deus, que nos oferece a experiência da morte em favor do aprimoramento de nossa vida. Por que aprimoramento de nossa vida? Lendo o livro dos Espíritos, em várias de suas passagens, somos informados. O Espírito é um ser imortal, foi criado simples e ignorante e deve chegar à perfeição passando pelas provas das reencarnações, que não é castigo, e sim oportunidades de melhoramento. Encarna-se não para pagar crimes que se cometeu. Encarnamos sim para aprender novas lições, independentemente de termos errados ou não. Na pergunta 68 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: qual é a causa da morte nos seres orgânicos? E os superiores respondem: a exaustão dos órgãos. Os órgãos já não têm mais como dar o suporte à vida. É algo que já está desgastado. É como agora que aquela habitação já não está mais digna de receber o seu hospedeiro. Então, realmente, aí acontece o fenômeno da morte, porque não se tem mais condições de habitar aquela habitação que é o corpo físico. Na pergunta 132 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec mais uma vez pergunta aos espíritos: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? E eles assim respondem: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. E essa expiação, como nós sabemos, são todas as dificuldades inerentes que nós encontramos no planeta onde habitamos. E é na solução, no aprendizado, na busca de tomar atitudes, de sobrepor a todos esses obstáculos que nós adquirimos a nossa maturidade espiritual e que nós galgamos, expandindo o nosso grau de consciência, e assim estamos trilhando a evolução rumo à perfeição infinita. Assim, a doutrina espírita nos apresenta a morte como sendo parte integrante da vida, ocorrência natural do processo de desgaste do nosso corpo físico, identificando o mesmo como roupagem transitória da alma. Se nós nos conscientizarmos disso, perdemos o medo da morte, sabendo que para o espírito ela não existe, e podemos viver melhor, executando o nosso programa de vida, sabedores de que nossa felicidade está mais adiante. O espírito é indestrutível. Disso não podemos esquecer. Assim pensemos na morte como parte do programa
estabelecido a cada um de nós pela lei natural da vida. Também se torna necessário que examinamos o caráter permanente do mundo do espírito, ressaltando a necessidade do equilíbrio e da coragem a fim de superarmos a dor e vencermos a saudade na expectativa do reencontro ditoso com aqueles que já partiram. Para a doutora Elisabeth Kübler-Ross, conhecida autoridade nos problemas psiquiátricos dos pacientes vítimas de doenças fatais, a vida continua após a morte do corpo físico. Suíça de nascimento, norte-americana naturalizada, ex-professora da Universidade de Chicago, fundamentou sua convicção assistindo doentes desenganados, observando-lhe os temores em relação à morte próxima. Observando pacientes terminais, a doutora Elisabeth começou a cogitar sobre a sobrevivência do ser ao observar seus pacientes logo após a morte. Diz ela: percebi que ocorre algo muito importante nos poucos momentos após a morte. 1 minuto, mais ou menos, após a morte clínica, a maioria dos pacientes muitas vezes apresentam expressões fisionômicas fantasticamente pacíficas, mesmo aqueles que lutaram terrivelmente até o fim. Observou também que muitos de seus doentes terminais falavam com alguém em seu leito de morte nos seus últimos instantes. Meu pai falou com o pai dele, que havia morrido há 30 anos antes, e depois se voltou para mim e conversou racionalmente. Chamamos isso de alucinação, como se, pondo um rótulo, explicássemos tudo. Mas um outro fator, muito mais determinante, passou a lhe chamar a atenção. Uma paciente que fora declarada morta, apesar de heróicos esforços para ressuscitá-la nos últimos minutos, voltou à vida espontaneamente 3h30 depois. Ela me disse como se sentira, havia flutuado para fora de seu corpo e vira o que se fizera com ele. Descreveu detalhadamente a equipe de reanimação, quem estava lá, quem queria desistir, quem queria continuar, quem disse uma piada para aliviar a tensão do momento. Isso me deu a primeira pista, diz ela. A partir de então, pesquisou casos idênticos da Austrália à Califórnia, envolvendo pacientes de 2 a 96 anos de idade. Registrou centenas de casos bem definidos de todo o mundo, de gente religiosa ou não. Um deles estava morto havia 12h30. A experiência de morrer. A experiência de morrer, segundo observação da doutora Elisabeth em seus pacientes terminais, consiste no seguinte: a maioria dessas pessoas virtualmente abandonou seus corpos físicos como uma borboleta deixa o casulo. Descrevem uma sensação de paz indescritível, sem dor, sem ansiedade, e sentiam-se perfeitos, inteiramente completos. Nenhum deles ficou com medo de morrer de novo. A experiência parece ser a mesma, não importam as origens culturais das pessoas. Observa, ninguém parte sozinho. Com relação aos diálogos estabelecidos pelos doentes terminais com pessoas imaginárias,
a doutora observou o seguinte: alguém que o paciente mais tem amado e que o precedeu na morte estará ali para ajudá-lo na transição. E a pessoa conversará com ele. É uma transição não dramática quanto o corte do cordão umbilical. Mas o importante é que ninguém parte sozinho. É maravilhoso poder garantir aos pais de crianças agonizantes: não se preocupem, haverá alguém à espera para cuidar do seu filho. Céu, inferno e consciência. Perguntada sobre a questão do céu e o inferno após a morte, a doutora Ross disse que após a transição atinge-se um conhecimento superior que inclui uma revisão da própria vida. A pessoa vê todos os momentos em que devia ter agido de uma forma e agiu de outra. Não é Deus quem vai nos convencer de nossos erros. Somos nós mesmos. E isto é o inferno. Valorização da vida. Ross afirma que toda a sua experiência em assistir pacientes terminais afetou de uma forma muito positiva perante a vida. Hoje, devido ao meu trabalho com agonizantes, sei que olhar um pôr de sol ou ver uma família de fazões na grama são coisas infinitamente mais importantes. Quando se ouve um agonizante dizer: se pelo menos eu chegasse a ver meus filhos, se pelo menos... E a gente começa então a refletir sobre a própria vida. E a doutrina espírita? Do que ela trata? O que ela traz para nós? O Espiritismo responde às questões fundamentais de nossa vida como estas: quem somos nós? Antes de nascer, o que nós éramos? Depois da morte, o que nós seremos? Por que nós estamos nesse mundo? Por que umas pessoas sofrem mais do que outras? Por que alguns nascem ricos e outros pobres? Por que alguns cegos, aleijados, débeis mentais, enquanto outros nascem inteligentes e saudáveis? Por que Deus permitiria tamanha desigualdade entre seus filhos? Por que há tanta desgraça no mundo e a tristeza supera a alegria? De 3 pessoas que viajam em veículo, por exemplo, após pavoroso acidente, uma perde a vida, outra fica gravemente ferida, podendo ter sequelas irreversíveis na sua existência, enquanto que a terceira escapa ilesa, sem ferimento algum. Onde está nisso a justiça divina? Por que uns que são maus sofrem menos do que outros que são bons? Perguntas como estas, a doutrina espírita responde porque tais são as perguntas que todos fazemos para nós mesmos, ao contemplarmos tanta desigualdade e tantos destinos diferentes na vida atribulada de nosso planeta. Por isso que convidamos aos que ainda não tiveram esta maravilhosa oportunidade, venham conhecer a doutrina espírita. Ela nos mostra de maneira clara e sem rodeios as lições maravilhosas e esclarecedoras e libertadoras de Jesus. Disse o Cristo: ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Referia-se ao nascimento do corpo e ao renascimento moral das criaturas. Daí sabemos que a vida é sempre uma nova oportunidade de reconciliação com os ideais superiores do bem e da verdade. Seguir o exemplo vivo de Jesus deve ser o ideal de todo cristão sincero. Não adianta dizermos que pertencemos a esta ou àquela religião.
Não adianta permanecer orando o tempo todo. O importante é a prática, é a vida de todos os dias, é essa vivência diária, são as nossas ações, o que nós estamos fazendo. Isto é essencial. E como disse o apóstolo Tiago, a fé sem obras é morta. E por falar em fé, é bom vermos como está a nossa vida. Como nós estamos tratando nossos familiares, nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nossas esposas,